Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Sou Eric Guedes, trazendo para vocês hoje mais um vídeo, tá? Referente à aula de adição e subtração de frações. Nós vamos aqui verificar como resolver esse algoritmo, quais são as regras, quais são os procedimentos a serem feitos, né? A princípio, vamos relembrar algumas regras que nós utilizamos já nas aulas anteriores, tá? Então, quando se fala em fração, nós vamos relembrar que assim vai ser apresentado como uma parte de um todo, que ele pode ser uma fração própria, fração imprópria ou aparente. E aí nós vamos ficar aqui. Nas aulas nós vamos somar ou subtrair, multiplicar ou dividir as frações, tendo as suas características. A primeira de hoje, nós vamos falar de denominadores iguais. Então, qual que é a regra que é essencial? Quando os denominadores forem iguais, nós vamos sempre manter os denominadores e somar ou subtrair os numeradores. Professor, mas o que é numerador e o que é denominador? Numerador, no caso, é o número que se encontra na parte de cima da fração, na parte superior, e o denominador na parte de baixo da fração. Tá? Então, vamos ver aqui os conceitos. Então, é o seguinte, adição de frações, né? Então, lembrar aqui, nós vamos fazer a regra somando ou subtraindo os numeradores, ou seja, a parte de cima, tá? Quando os denominadores forem iguais, que têm a mesma base, ou seja, que sejam idênticos. E aí, nós vamos usar isso na regra da adição e na subtração. Na divisão e multiplicação, já são outros conceitos que nós veremos nas aulas seguintes. Então, vamos treinar, vamos praticar e vamos aprender aí esses conceitos matemáticos, tá? Então, lá, o primeiro aqui, ó, tá assim, calcule, aí se lê 1/3, ou seja, o 1 é o numerador e o 3 é o denominador, mais 6/3, ou seja, o 6 é o numerador e o 3 é o denominador. Então, qual que é a regra? Quando os denominadores forem iguais, ou seja, eles estão aí na parte de baixo, tá? Nós iremos fazer a seguinte regra. Nós vamos manter, no caso, o denominador, no caso aqui seria o denominador, seria o 3, na parte de baixo, e nós vamos somar a parte de cima. Ou seja, aqui ficaria assim, ó, 7 dividido por 3. Ou seja, o numerador, no caso, ele foi somado, no caso de cada um, e o denominador, que é o número de baixo, se manteve. Como seria aqui no caso? Se lê 7/3. Não dá para simplificar. Essa aí é chamada forma irredutível. Na próxima expressão, nós temos o seguinte. Novamente, os denominadores são idênticos. Quando eles são idênticos, são iguais, nós vamos mantê-los. Nós não vamos mexer com os mesmos, tá? Então, ficaria na parte de baixo aqui, ficaria 4. E na parte superior, que são os numeradores, nós vamos somar aqui. 7 mais 1 são 8. Aí, aqui nós temos 8/4. Aí, só para nós relembrarmos alguns conceitos, sempre quando está assim, 8/2 é a mesma coisa que 8 dividido por 2. Esse é um exemplo que, ao fazer a simplificação, vou fazer, no caso, a divisão do numerador pelo denominador, vai dar o número inteiro. Então, o resultado vai dar 8 dividido por 4, vai resultar em 2, ou seja, nós temos 2 inteiros. Então, nesses dois casos, em um deu para dividir que deu um número exato. Se dividir 7 por 3, não vai dar exato, vai dar um número que tem uma dízima periódica. Então, a regra essencial aqui é que nós teremos que conservar
o denominador e fazer as operações de cima, somando ou subtraindo. Continuando aqui, tipo, mais dois exemplos. Aqui, novamente, nós temos 9/5 menos 2/5. Só relembrando, quando os denominadores forem iguais, nós vamos manter os mesmos, tá? No caso aí, e resolver os numeradores. Então, manter aqui o 5 e em cima faremos 9 menos 2, que vai dar 7. Então, vejam que tanto 5 quanto 7, eles não são múltiplos entre si. Então, nós teremos que mantê-los aí. Parou aí, não dá para simplificar. Nesse de baixo aqui, nós temos 11/6, nós temos 6/6 e menos 5/6. Então, a regra aqui é o seguinte, nós vamos mexer somente com os numeradores, ou seja, o numerador é o número que está na parte de cima. Então, aqui, ó, os denominadores eles são iguais. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos conservar esses denominadores que são iguais, tá? E na parte superior nós vamos resolver. Então, vamos lá. 11 com mais 6 vai dar 17. 17 menos 5 vai resultar em 12. Logo, o 12 aqui está sobre 6. Então, ele pode dizer que é 12 dividido por 6. Nesse caso, também podemos dizer que, no caso, dá para simplificar, dado o resultado exato. Então, 12 dividido por 6 resulta no número 2. Temos dois números inteiros. E aí, no caso, vem a pergunta, mas se, por exemplo, os denominadores não sejam iguais, né? Aí nós temos que usar outros métodos de fazê-los ficarem com os mesmos denominadores ou fazer o mínimo múltiplo comum, que esse é um termo que nós vamos abordar nas próximas aulas, né? Então, para sintetizar o que nós falamos aqui, quando formos, né, a adicionar ou somar frações, nós temos que nos atentar à seguinte situação. Se os denominadores são iguais, o que isso quer dizer? Se os números que estão na parte de baixo da fração, se eles são iguais. Se eles forem iguais, ao somar ou subtrair, vamos manter, no caso, o denominador, lembrando que é o número que está na parte de baixo, e resolver a parte de cima, ou seja, somando ou subtraindo. E aí, qual que é a regra que vocês terão que usar assim o resto da vida? Sempre que possível, simplifique as frações na forma irredutível. O que isso quer dizer? Que deixe a fração mais simples possível. Nas próximas aulas, nós vamos trabalhar com denominadores diferentes e com as simplificações de frações. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Bons estudos. Tchau, tchau.